Porque algumas pessoas parecem atrair dinheiro, enquanto outras passam a vida inteira lutando contra a escassez. Será que é apenas sorte? Será que é o mercado? Ou existe algo mais profundo acontecendo aqui? Os estoicos sabiam muito bem sobre isso. Existe um truque psicológico, um segredo invisível que define se o dinheiro vem até você ou se ele escapa das suas mãos. E acredite, se você não entender isso agora, continuará correndo atrás do dinheiro para sempre. Mas hoje você vai descobrir como fazer o dinheiro começar a te procurar. A maioria das pessoas vive em um estado de escassez. Elas pensam no dinheiro como um prêmio raro, algo difícil de conseguir. Elas o perseguem como um cachorro corre atrás do próprio rabo. Mas os ricos, eles fazem exatamente o oposto. Eles não correm atrás do dinheiro, eles o atraem. E para entender como isso funciona, primeiro você precisa saber da verdade brutal sobre o dinheiro. O dinheiro nunca será seu enquanto você for escravo dele. Enquanto ele te controlar, enquanto ele decidir suas emoções e sua vida, ele vai continuar fugindo de você. O dinheiro segue uma lei simples. Ele flui para aqueles que estão no controle dele. E os estoicos já ensinavam o método definitivo para assumir esse controle. Os estoicos descobriram um estado mental que transforma completamente a relação com a riqueza. Um estado que faz o dinheiro ser atraído até você, ao invés de você ter que persegui-lo. Eles chamam isso de ataraxia. Guarde bem essa palavra para a sua vida. Em termos modernos, significa tranquilidade da alma, ausência de perturbação, serenidade do espírito e, inclusive, liberdade emocional sobre o dinheiro. O que tudo isso significa? Significa que enquanto você precisar desesperadamente de dinheiro, ele continuará te escapando. Mas quando você atinge o estado estoico, quando você se torna emocionalmente imune ao dinheiro, ele começa a vir até você. E a razão para isso é brutalmente simples. O dinheiro segue aqueles que têm poder sobre ele. E poder não vem de ter mais dinheiro. Poder vem de saber que você não depende dele. E como reprogramar sua mente para atrair dinheiro? A partir de agora, você precisa mudar sua relação com o dinheiro. E para isso, existem 3 princípios estoicos que reprogramam sua mente para atrair riqueza. O primeiro, domine suas emoções sobre o dinheiro. O mercado é uma máquina de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você fica eufórico quando ganha dinheiro e entra em pânico quando perde, você nunca será rico. O verdadeiro jogador financeiro é aquele que não se abala com perdas ou ganhos momentâneos. Riqueza real vem de disciplina e não da emoção. Segundo, elimine a escassez da sua mente. Os estoicos diziam: quem precisa de menos tem mais. Se você vive com medo da falta, o dinheiro sente isso e foge de você. Mas quando você entende que pode viver bem, sem excessos, você se torna livre. E a ironia é exatamente essa liberdade que faz o dinheiro começar a te procurar. Terceiro, construa um sistema, não um trabalho. Os pobres vendem tempo, os ricos criam sistemas. O dinheiro segue aqueles que criam estruturas que trabalham para eles. Se você ainda troca horas por dinheiro, você sempre terá um teto para a sua renda. Mas se você aprender a construir ativos financeiros, o dinheiro fluirá para você sem esforço contínuo. Se você parar para analisar, verá que a história sempre foi a mesma. A maioria das pessoas passa a vida inteira como um náufrago no meio do oceano, desesperadas, agarradas ao que podem, tentando não afundar. Elas vivem de salário em salário, de conta em conta, de medo em medo. Mas algumas, muito poucas, descobrem um segredo.
E quando isso acontece, elas nunca mais voltam a ser as mesmas. O segredo estoico da riqueza não está no dinheiro em si, está na sua relação com ele, está em quem você se torna. Você não precisa correr atrás do dinheiro, você precisa se tornar o tipo de pessoa que o dinheiro procura. E isso exige uma transformação profunda que envolve dominar suas emoções financeiras, eliminar para sempre a mentalidade da escassez, construir um sistema que gera riqueza de forma natural e contínua. Essa é a diferença entre aqueles que vivem no caos financeiro e aqueles que atingem a verdadeira liberdade. A grande pergunta não é se você quer ficar rico. A pergunta é: você está disposto a fazer o necessário para isso? Os estoicos diziam que a riqueza não era uma questão de sorte, mas de disciplina, sabedoria e escolha. Se você deseja seguir esse caminho, já existe um mapa traçado, um método para transformar sua mentalidade financeira, construir sistemas que trabalham para você e sair do ciclo de escassez, construindo um verdadeiro império. Se isso ressoa dentro de você, se você tem essa vontade interna, essa chama, essa ambição, o primeiro passo está no primeiro link da descrição deste vídeo. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é inútil. E no final, apenas aqueles que se movem colhem os frutos.